Você que está estudando para a prova do Detran e chegou até aqui, receberá 15 questões de legislação corrigidas e explicadas com muitas dicas importantes para você ir bem na prova. Legislação é a matéria que mais cai na prova e a mais difícil. Meu nome é Pedro Luiz e você está no CFC Play. A placa de regulamentação R39 indica que a área, via ou faixa A impede a circulação de caminhões e furgões, B se destina exclusivamente para a circulação de caminhões, C se destina à circulação exclusiva de caminhões do tipo furgão, D se destina à circulação de veículos de transporte de produtos perecíveis. Um tempinho aí para você responder. Se você respondeu se destina exclusivamente para a circulação de caminhões, você acertou. Só uma coisa, pessoal, aqui ele fala caminhões e furgões, né? Aqui também, ó, caminhões do tipo furgão. É porque aqui a representação da placa é um caminhão tipo furgão. Então, isso faz com que você possa confundir, né? Confundir. Veja aí o que diz a placa, ó, R39, circulação exclusiva de caminhão. Assinala ao condutor do veículo que a área, via ou pista ou faixa é de circulação exclusiva de caminhão. E percebam também, tome cuidado, porque você não pode entrar com qualquer veículo. Não pode entrar aí com uma motocicleta, com um carro, triciclo, não importa, um ônibus, qualquer outro veículo. Aí é exclusivo de caminhões. A velocidade máxima permitida em rodovia de pista dupla, nas quais não exista sinalização regulamentadora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, é de A. 110 km por hora, B. 80 km por hora, C. 90 km por hora, D. 60 km por hora? Um tempinho para você responder. Se você respondeu 110 km por hora, você acertou. É bom lembrar aí algumas coisas. Olha aqui, rodovia é a via rural pavimentada, importante saber disso. Vamos já, dica aí de prova e vamos lembrar da matéria, para que fique fresquinho na cabeça. Rodovia de pista dupla, porque tem rodovia de pista simples também. Rodovia de pista dupla, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. 90 km por hora para os demais veículos. E na pista simples, rodovia de pista simples, 100 km por hora para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. 90 km por hora para os demais veículos. Fica aí a dica. Diante da placa de regulamentação R4A, qual deve ser a ação do condutor? A. Deve virar à esquerda. B. Não deve virar à esquerda. C. Não deve virar à direita. D. Deve virar à direita. Tempo para você responder. Essa tá fácil, né, pessoal? Muito facinho mesmo. Olha lá. Não deve virar à esquerda. Vamos só complementar, então, aí e algumas dicas. R4A, proibido virar à esquerda, assinala ao condutor do veículo a proibição de realizar o movimento de conversão à esquerda. Essas placas estarão sempre próximo das interseções em nível. O que é interseção em nível? Nos cruzamentos. Falando com essas palavras, porque é assim que você vai encontrar lá na prova, né? E quando você estiver dirigindo, leiam as placas para você não entrar na contramão. A linha simples contínua de divisão de fluxos na cor amarela, dividindo a via em duas mãos direcionais, indica que
a ultrapassagem é permitida? B. Os deslocamentos laterais são permitidos? A ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos? D. A ultrapassagem e os deslocamentos laterais são permitidos? Tempinho para você responder. Se você respondeu a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos, você acertou. Veja aí, pessoal, a linha contínua amarela. Ela proíbe a ultrapassagem. E também a dupla amarela também tem o mesmo significado, a mesma força. Também proíbe a ultrapassagem. Fica aí, então, as duas linhas amarelas, né? Uma das sinalizações mais importantes que nós devemos seguir. Os requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, são: A. Ter concluído o ensino médio. B. Ter concluído o ensino fundamental. C. Saber ler e escrever. D. Estar matriculado no ensino fundamental. Tempo para você responder. Perceba aqui, pessoal, que muitos podem pensar que você tem que ter concluído o ensino médio, ou concluído o ensino fundamental, ou estar matriculado no ensino fundamental. Nada disso é necessário. Basta você saber ler e escrever. Apenas isso. E, pessoal, você aí que está estudando essas questões, esse vídeo está sendo bom para você? Está te ajudando? Então, dê o seu joinha, se inscreva no canal. Assim, você dá aquela força. Já percebeu que hoje tem bastante placa para estudar. Mas é muito importante que as placas caem com muita frequência na prova. Você precisa saber. Vamos lá. Diante da placa de regulamentação R6C, qual deve ser a ação do condutor? A. Pode colocar o veículo na extensão da via, desde que seja para as operações de carga e descarga. B. Pode colocar o veículo na extensão da via, desde que seja para as operações de embarque e desembarque de passageiros. C. Pode colocar o veículo na extensão da via aos sábados, domingos e feriados. D. Em nenhuma hipótese, pode parar ou estacionar o veículo na extensão da via indicada pela sinalização. Tempinho para você responder. E se você respondeu a resposta D, você está certo. É proibido parar ou estacionar nessa placa. Mas importante, pessoal, dica aí de prova, essas placas caem com muita frequência e é importante saber as diferenças, né, e o que elas dizem, né? Olha o que diz aí então. R6C, proibido parar e estacionar. Assinala o condutor que é proibido a parada e o estacionamento de veículo. Vou dar aqui uma dica de prova muito importante. Você precisa saber a diferença de parada e estacionamento. E para isso, rapidinho, sem estender muito, mas é importante que você saiba, né, as duas placas. A R6B, estacionamento regulamentado, assinala ao condutor que é permitido o estacionamento de veículo, e R6A, proibido estacionar, assinala ao condutor que é proibido o estacionamento de veículo. E no CTB, lá no anexo 1, tem lá as definições do que é parada e do que é estacionamento. Parada é a imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiro, para efetuar o embarque e desembarque de passageiros, não sendo operação de carga ou descarga. E estacionamento é a imobilização de veículo por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiro. A parada, você vem,
diminui a velocidade, sinaliza, se aproxima do meio-fio da calçada para o seu veículo. Alguém desceu, alguém subiu, você sinaliza e sai. Essa é uma parada, ó, é assim. E o estacionamento, você vem e para e fica. Isso é ficar muito mais do que o tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiro. É assim que o CTB enxerga a parada e o estacionamento. E na placa aí da pergunta, não deve parar nem estacionar. E quando você encontrar essa placa, olhe e veja se você parar ou alguém parar ou estacionar ali, é muito perigoso. Estacionar o veículo no passeio, calçada, ou sobre a faixa destinada a pedestres é infração de trânsito com penalidade de multa e é considerada A. Leve, B. Gravíssima, C. Média, D. Grave. Tempinho para você responder. Se você respondeu que ela é uma infração grave, você respondeu. Essas infrações, onde pergunta quais são as qualificações das infrações, se são gravíssima, grave, média ou leve, às vezes é muito difícil de acertar. No estacionamento, dica de prova, pessoal, dica de prova. Tem duas infrações que são gravíssimas. Uma é você estacionar na pista de rolamento, de estradas, de vias de trânsito rápido, de rodovias e rodovias com acostamento. É gravíssima. E a outra, gravíssima, é você estacionar em cima da vaga do deficiente e do idoso. Ok? Então, você já sabe de duas que são gravíssimas. Nesse caso aqui ela é grave. Olha o que fala aqui. Não vou comentar todas as infrações em relação ao estacionamento, que tem 20 incisos, é muita coisa. Mas duas você já sabe aí, são dicas, duas que são gravíssimas. O resto é média, é grave, é leve. E veja aí então o que fala o artigo 181, inciso 8, estacionar o veículo no passeio sobre a faixa destinada a pedestre, sobre ciclovias ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardins públicos, né? Aqui indica aqui, ó, passeio, né? E na pergunta fala passeio e calçada, para reforçar aqui na calçada não se deve estacionar. A infração é grave, penalidade, multa. Mais uma dica de prova importantíssima, se perguntarem na prova qual é a medida administrativa para estacionar o veículo. Todas as infrações referentes a estacionar o veículo é remoção do veículo, é guincho, vai para o pátio. As vias rurais abertas à circulação de veículos classificam-se em A. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local, rodovias e estradas. B. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. C. Via arterial, via coletora e via local. D. Rodovias e estradas. Um tempinho aí para você. Então vamos avaliar aí as respostas, né? A resposta A fala assim, ó, via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local, rodovias e estradas. Essas vias aqui, ó, até a via local, são vias urbanas. E as rodovias e estradas são as vias rurais, que é a resposta certa aqui embaixo. A resposta certa é a D. Aqui também, repete aqui, na via de trânsito rápido, via arterial, via coletoras e via local. Essas aqui são as vias urbanas, né? E é muito importante também nós sabermos, porque é pergunta também de prova, e você já vai aprendendo aqui.
O que significa aí rodovias? São vias rurais pavimentadas. E as estradas? Vias rurais não pavimentadas. Lembrando aí também, o que são pavimentadas, né? O que é um pavimento, né? São tudo aquilo que cobre o piso, a pista, tais como o asfalto, os bloquetes, o concreto, etc. Tudo aquilo que vai sobre o piso, pavimentando o piso, né? Ok? É isso daí. Conforme o artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro, o candidato à habilitação deverá submeter-se a exame realizado pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem: A. De aptidão física e mental, escrito conforme a regulamentação do CONTRAN e de direção veicular. B. Escrito conforme a regulamentação do CONTRAN de aptidão física e mental e de direção veicular. C. De direção veicular, de aptidão física e mental e escrito conforme a regulamentação do CONTRAN. D. De aptidão física e mental, de direção veicular e escrito conforme regulamentação do CONTRAN. Um tempinho aí para você responder. Então perceba uma coisa, pessoal. A resposta certa, se você respondeu A, beleza, você acertou. Ó, de aptidão física e mental, então é o processo que você está fazendo. Você não foi lá no médico, não fez o seu cadastro lá, fez o exame médico, depois fez o exame psicotécnico. Legal, exame físico, né, e mental. Perfeito. Agora você não está se preparando para fazer o exame escrito, conforme a regulamentação do CONTRAN, né, o exame aí teórico, e depois você vai fazer o quê? O exame de direção veicular, depois das aulas. Então, é só responder acompanhando aí aquilo que você está fazendo já. Então, é muito simples. Tem que ler com atenção, né? Aqui ele já começa na B, ele já começa a dizer assim, escrito conforme a regulamentação do CONTRAN? Claro que não. Você tem que fazer o exame de aptidão física e mental primeiro. C, de direção veicular também não, é aqui também, ó, de aptidão física e mental, ok, né? Tá certo, inicia aqui. De direção veicular, não, você tem que fazer o escrito antes, ok? Transitar pela contramão de direção em via com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é uma infração CTB, artigo 186, inciso 2. A, média. B, grave. C, leve. D, gravíssima. Um tempinho aí para você responder. Se você respondeu gravíssima, você está certo. Essas infrações, quando pede a classificação aqui das infrações, são as mais difíceis. Porém, essa aqui é mais fácil de decorar. Vou mostrar por quê. Então, aí a dica aí para você memorizar também. Então, artigo 186, inciso 2. Veja que nós estamos aqui em sentido único de direção. A linha branca indica sentido único. E um condutor desavisado entra na contramão. Olha o perigo que é isso daqui. Muito perigoso. Lembra que nós vimos essa placa aqui, né? O que ela diz mesmo? Diz assim, ó, que você não deve, né, proibido virar à esquerda. Imagine que alguém não leu essa placa e virou à esquerda e aconteceu que nem esse carrinho branco aqui, né? Virou à esquerda e entrou na contramão. Olha o perigo que é isso. Então, grave aí, ó, 186, inciso 2, entrar pela contramão, gravíssima. Diante da placa de advertência A21A, o condutor deve estar alerta. A. Ao estreitamento da pista à esquerda. B. Ao estreitamento da pista ao centro. C. A ponta estreita na pista. D. Ao alargamento da via à esquerda. Então, pessoal, vamos avaliar aí um pouquinho, bem rapidinho, para a gente entender algumas coisas. O estreitamento da pista esquerda não é,
porque daí teria só na esquerda. Aqui, o estreitamento da pista ao centro. Joia, estreitamento de pista ao centro. A ponta estreita na pista é uma placa diferente dessa aqui. É um pouquinho diferente, quase parecida, mas um pouquinho diferente. E a D, ao alargamento da pista à esquerda, não é. Olha o que fala a placa aí, ó. O estreitamento de pista ao centro, né? E fala assim, ó. A21A, estreitamento de pista ao centro. Adverte o condutor do veículo da existência adiante de estreitamento da pista em ambos os lados. Por isso a importância de nós lermos sempre as placas amarelas, porque elas vão aí indicar, né, advertir o que vai acontecer lá na frente. Então, você vê uma placa dessa, estreitamento de pista ao centro. O que você faz? Você deve estar em outras faixas, pode estar até na faixa do centro. Mas se você estiver numa faixa da direita ou na faixa da esquerda, você deve mudar para a faixa do centro para você ir antecipando os seus movimentos para fazer aí uma direção defensiva. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, estabelece regras e normas válidas em todo o território nacional para as ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. B. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas. C. Ruas, avenidas, logradouros, rodovias e estradas. D. Ruas, avenidas, rodovias e estradas. Aqui, pessoal, vale a pena fazer aí uma observação importante, porque a resposta certa é a A. Rua, avenida, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Mas a gente vai ver aí, vou mostrar para vocês o capítulo 2 do CTB, a abrangência do CTB, ok? Veja aí o que fala então o artigo 2. São vias terrestres, urbanas e rurais. As ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. E quando nós dizemos aí logradouro, aqui ó, logradouro é um nome genérico, aí você pode ser uma rua, uma avenida, uma praça, qualquer coisa pode ser um logradouro. E percebam aí o parágrafo único, ele abrange ainda mais um pouco. Parágrafo único. Para os efeitos desse código, são consideradas as vias terrestres, as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Isso quer dizer o quê? Lá dentro do condomínio rege o CTB. E lá no estacionamento da grande loja, da pequena loja, do comércio, pequeno ou grande comércio, também rege o CTB. Portanto, aí nós vamos ver aí a abrangência do CTB. Entenderam? Qualquer coisa que aconteça aí vai ser regido pelo CTB. A via que se caracteriza por interseções em nível, não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou áreas restritas, é denominada A. Via arterial, B. Via local, C. Via coletora, D. Via de trânsito rápido. Pessoal, essa tá fácil. Olha só o que diz aí, ó. Via local é a resposta certa. Por quê? Olha o que está falando, destinada apenas
ao acesso local. Perceba então que às vezes as respostas estão na própria pergunta, né? E olha o que fala o anexo 1 do CTB. Via local é aquela caracterizada por interseções em nível, não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas. E o que é interseção em nível? É cruzamento de vias. A gente vai ouvir muito falar em interseção em nível. Nada mais é que um cruzamento. Se você está gostando dos vídeos, acertou ou não acertou, está difícil, qual é a mais difícil? Faça os seus comentários para que eu possa ter aí uma noção de como nós estamos caminhando com os vídeos. Eu faço questão de explicar as perguntas, mostrando aonde está no CTB. Né? O CTB é acesso fácil, na internet você acha o CTB, você vai achar o caminho para se aprofundar. Então, e se prepara também para outras perguntas que virão aí no percurso aí do seu trajeto para fazer o exame. Eu desejo a todos aí um bom exame, uma boa prova. Continue aí assistindo os vídeos, as questões que estão no meu canal, nos simulados, nas provas, são comentadas e explicadas para que você se fortaleça cada vez mais. A sinalização vertical é classificada de acordo com sua função, compreendendo os seguintes tipos: A. Placas, marcas de solo e dispositivo luminoso. Placas de proibição, marcas de solo, apito do agente. C. Regulamentação, gesto do agente e gesto de condutores. D. Regulamentação, advertência e indicação. Essa aí, muita gente erra. Então, vamos já direto à resposta. A resposta certa é a D. Regulamentação, advertência e indicação. Olha agora para você nunca mais esquecer, né? Ou se você já sabe, para fortalecer o seu conhecimento. Então veja aí, ó, todas as placas, né? Geralmente elas estão nessas posições aqui. A placa de advertência é essa amarelinha, né? Essa quadradinha amarela. A sinalização de regulamentação, né? A placa de regulamentação, sinalização de regulamentação, é essa redondinha aqui, ó, circular com as bordas vermelhas. E as placas sinalização de indicação são essas três aqui. Pode ser a azul, a verde e a branca. Ok? Essa aqui é de localização, essa aqui é de indicação de locais, né? E aqui indica a placa azul aonde você está, ou muito próximo aonde você está. Você está na zona azul, né? Na zona sul. E Ponte Cidade Jardim. Né? E você quer ir para a zona oeste, o centro da cidade, você segue essas placas aqui que são indicando, as placas de indicação. E as placas brancas, né, são também placas de indicação. Então, tudo isso daí é a sinalização vertical. Essas placas podem trocar de local também. A placa de advertência pode estar aqui em cima, a placa de regulamentação, ou melhor, estou falando placa, mas a sinalização de regulamentação pode estar aqui em cima, as placas de indicação ou sinalização de indicação pode estar aqui ao lado da via. Então, não esqueçam mais como é a sinalização vertical. As placas educativas têm como função a. Indicar e orientar os usuários da via sobre os locais onde podem dispor de serviços auxiliares, como também contém informações relacionadas à direção a seguir.
B. Indicar e orientar os usuários da via sobre os locais onde podem dispor de atrativos turísticos, restaurantes, sanitários e outras instalações que signifiquem comodidade. C. Indicar e orientar os usuários da via sobre a direção que eles devem seguir para atingir determinados destinos, como também relacionar as características geográficas desses destinos. D. Orientar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito, podendo conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. Então, a resposta certa é a resposta D. Orientar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito, podendo conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. Essas placas educativas são muito comuns. Elas são essas placas brancas que reforçam aí as normas de circulação e conduta. Ela está dentro da sinalização de indicação. São chamadas, então, as placas educativas. Elas estão sempre, elas podem estar aqui acima, né? Mas podem estar aqui do lado também. Geralmente elas estão do lado, reforçando, né, essas normas de circulação e conduta. É muito comum, por exemplo, um local onde tenha circulação de bicicletas nos acostamentos, poder ter a placa assim, cuidado, bicicletas trafegando no acostamento, né? Cuidado sobre neblina, use os faróis baixos e coisas assim, né? Estarão lá reforçando toda essa normas de circulação e conduta, né? Avisando ali o condutor. E se você chegou até aqui, dê o seu joinha, se inscreva no canal para dar aquela força. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Espero que esses vídeos estejam ajudando você bastante e que você vá bem na prova.